e vamos dar início. Eu quero já dar o boletim atualizado do coronavírus aqui em Taboão da Serra. Nós temos hoje 690 casos notificados, 273 descartados, confirmados 226 casos, em andamento, são aqueles que ainda aguardam o exame, 163, e curados, 137. Curados é aqueles que tiveram sintomas, tiveram o caso confirmado e não evoluíram para a gravidade, chegar até o óbito, né? Esses são os curados. E óbitos, 28 casos, subimos de 2 de ontem para hoje, 28 casos. No hospital de campanha, nós temos 38 internados. Já foram internados até hoje 116. Até hoje, 116 já foram internados. Temos 10 internados na UPA. Temos 10 internados na UPA. E mais 2 pessoas no tubo na UPA. Mais 2 pessoas no tubo na UPA. Nós já falamos sobre isso, não sei se vocês querem que a gente repita. Como que é esse critério? Por que nós temos 10 internados na UPA? Tem um protocolo, né? Nós temos um protocolo. Os casos de menos gravidade ficam internados no hospital de campanha. Os casos que a gente acha que tem uma gravidade maior já vão para a UPA, já vão ficar nos leitos da UPA, que funciona mais ou menos como uma retaguarda, com uma semi-intensiva para o hospital de campanha. E na UPA, hoje nós temos 2 no respirador. Se o paciente chegar descompensado no hospital de campanha, nós temos condição de entubá-lo, não é isso, Baral? A gente entuba o paciente no hospital de campanha e aguardamos uma vaga, encaminhamos para a UPA e aguardamos uma vaga de UTI para ele. Então, esse é o protocolo nosso, né? Por isso que nós temos 10 internados na UPA. Então, na verdade, hoje, nós temos 12 internados na UPA, e mais 28 internados, aliás, 38. Então, nós temos hoje internados 50 pacientes. Outra... Só queria pedir, prefeito, para dizer quem está aqui hoje da prefeitura, aquela você pode apresentar as pessoas, só para a gente... Ah, sim. Tá. Maria Ângela é a minha gestora de vigilância em saúde, que engloba vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e zoonoses, e é o setor que está acompanhando os casos do ponto de vista de notificação e monitoramento de pacientes notificados. Dr. Braulio Araújo. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. Braulio Araújo é o diretor dos pronto-socorros municipais e o hospital de campanha, das 4 unidades de atendimento de hospital de urgência e emergência, o Dr. Braulio, e o engenheiro Daniel, nosso secretário de manutenção, que a Secretaria de Manutenção é uma das principais parceiras no enfrentamento ao Covid da Secretaria de Saúde, junto com outras, tão importante quanto, mas quem tem feito trabalho de rua direto é a Secretaria de Manutenção. Isso. Obrigado. Outro dado importante é o que a epidemia tem causado ao município, os prejuízos que ela tem causado ao município. Então, hoje, e nós temos aqui toda uma descrição, né, de perdas que nós tivemos em todos os repasses. Nós tivemos uma perda no Fundeb de 3.812.000, mais alguma coisa, estou dando no geral. No ICMS, 5.400.000. No IPTU, 412.407, quer dizer, 412.500 praticamente. No FPM, 269.567. No ISS, 245.129, taxa de limpeza pública, 86.000, multas de trânsito, 538.203, no Simples Nacional, 432.625, no ITBI, 585.199, e no Serviço de Cemitérios, menos 16.155. Somando uma total queda de arrecadação de R$ 12.588.679,99.
Não. E a previsão que nós vamos receber 32.400.000 reais. Isso. 2.399. Isso. Queria saber, queria que o senhor falasse a respeito desse dinheiro que deve vir, como que vai funcionar. Eu sei que grande parte é para a saúde, mas tem uma parte que pode usar em outras áreas. Na verdade, esse dinheiro foi dividido da seguinte forma: são 20, o que caberá para os municípios são 20 bilhões em relação à saúde, aliás, 10 bilhões em relação à saúde, 7 bilhões para o Estado e 3 bilhões para os municípios. E esses 3 bilhões que serão divididos para os municípios, isso é o que deve ser usado no combate ao coronavírus diretamente. E mais, foram 20, os outros 30 bilhões serão 20 bilhões para os estados, 10 para os municípios, uma coisa assim, que aí serão para cobrir essas perdas aqui. Então, nós vamos ter um repasse, até agora previsto. Ontem teve uma votação na Câmara que mudou um pouco o texto. Eu estava lendo hoje a Folha de manhã e eu não entendi se eles mudaram algum critério, porque o Estado de São Paulo tinha sido muito prejudicado com isso, né? Porque nós temos a maior população, o maior número de casos de Covid registrados são no Estado de São Paulo, e São Paulo, nessa divisão, acabou sendo prejudicado porque acabou contemplando mais alguns estados do norte, do Amapá, inclusive, qual o estado lá do presidente do Senado? Amapá? Rondônia? Pará? Bom, não importa, um estado do presidente do Senado, acho que eu não sei se é Rondônia ou Amapá. O Amapá. E eles acabaram tendo um valor per capita muito superior aos municípios que têm o maior número de casos notificados, que é a região sudeste, aqui principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também alguns nordestes como Ceará, Maranhão, né, o Pará. Eles acabaram, o Amapá per capita acabou recebendo mais. Não, me parece que ontem na Câmara houve alguma mudança, eu não tenho certeza. O texto da Folha estava meio confuso, eu não tenho certeza. Mas, se houver mudança, também vai ser pouca coisa. Mas, esses 32 milhões, vejam, é para recompor as perdas, essas perdas que eu acabei de falar para vocês, para os municípios. Só que nós temos 12 milhões de perda, 12 milhões de perda. Isso março e abril. Não, isso referente a abril, né? Você pega, nós estamos pegando... não, nós estamos comparando abril, nós estamos só pegando só abril. Nós estamos comparando abril de 2019 com abril de 2020. É para você estabelecer a arrecadação, você pega o que você arrecadou naquele mês no ano anterior e compara com o que você está arrecadando esse mês no ano atual. Aí que você vê a perda que você tem, porque você tem que comparar mês com mês, porque os meses têm diferenças de arrecadação, referências sazonais de arrecadação. Então, nós estamos comparando abril de 2019 com abril de 2020. Né? Então, vocês vejam, o repasse de 8 milhões, né, que vamos com esse número oficial que está no site do Senado, não cobre os nossos prejuízos. Né? Então, tem algumas outras alternativas que a gente está estudando, que, por exemplo, tem alguns empréstimos que eu estou pagando para a canalização do córrego Poá. Eu posso suspender o pagamento até dezembro. Né? Nesse projeto de lei contempla isso. E alguns outros pagamentos do governo federal, o INSS, que eu tenho que repassar da parte do que nós temos funcionários que recolhem INSS no governo federal. A parte patronal também eu posso suspender o pagamento até dezembro. Tem algumas outras coisas que a gente... Vamos ver agora o texto que vai vir do Senado, para nos ajudar a recompor essa perda que é muito grande. Né? E qual é a tendência disso? Como a economia está decrescendo mês a mês, a tendência é que o mês que vem não sejam 12 milhões de déficit de arrecadação, sejam mais que 12 milhões. Porque provavelmente todas essas arrecadações vão cair mais ainda. Por isso que é uma situação muito grave. Né? Agora, é uma situação muito grave, mas que a gente tem que olhar para o outro lado. Não adianta olhar para a questão econômica e falar, então não, então vamos parar de fazer o que nós temos que fazer, vamos falar que nós não podemos, que nós temos que parar com o isolamento social. Não. Esse é um erro que não pode ser cometido, não pode ser cometido.
Porque aí vai ser muito pior, porque aí nós vamos procurar provocar um desastre no atendimento da saúde no nosso estado e no Brasil inteiro. Não é? Porque hoje, eu estava vendo o dado mais recente, na região metropolitana, e eu sempre cito ela mesmo, porque é onde nós estamos falando da nossa casa, região metropolitana, nós já temos 89% de leitos de UTI ocupados, quer dizer, atingindo quase 90%, praticamente 90%, nós temos aí mais 10, 11% de leitos disponíveis. Né? E os casos de UTI estão crescendo dia a dia, dia a dia. Agora, diminuir o isolamento social, permitir que o contágio, que a transmissão se dê num número maior, significa o quê? Maior número de casos implicam em maior número de casos graves, que implicam na necessidade de maior leitos de UTI. E esse é o grande temor de todos que trabalham com isso, e principalmente os profissionais da saúde. Porque aqui, vocês têm visto um noticiário, vocês são jornalistas, devem acompanhar até mais do que os noticiários. Que eles falam? O que você sente claramente nos profissionais sair do medo de escolher quem vai viver e quem vai morrer. E aí, eu sou médico, né? Minha formação é medicina, Raquel é médico, Braulio é médico, a sua formação é bióloga, todos profissionais da saúde. Você decidir quem vai morrer é um negócio que você nunca quer passar na vida, né? Nunca se quer passar na vida por esse momento. Olha, tem o Márcio e o Eduardo. Né? Então, eu tenho que escolher quem que eu vou. Tem um respirador, vai para o Márcio ou vai para o Eduardo? É uma situação que, honestamente, é melhor ir embora, né? Dá vontade de falar, vou embora, vou fazer o quê? Vou começar a decidir quem, vou ser Deus agora, vou decidir quem vai morrer? Para quem, sabe? Não é justo, uma coisa. Agora, só tem um caminho para isso, é o isolamento social. Eu sei que o isolamento social, eu tenho amigos aí muito íntimos meus que estão tendo prejuízo enorme, estão quebrando. Mas vamos fazer o quê? Nós vamos matar as pessoas, vamos deixar as pessoas morrer porque as pessoas estão quebrando? A economia tem jeito, a vida não. A economia tem jeito. E o pior erro disso é que os próprios economistas, e eu não estou falando como médico agora ou prefeito, porque eu não entendo de economia para fazer esse tipo de análise, né? A minha economia é isso aqui, é a arrecadação, são os gastos, é a economia da administração pública. Mas os economistas que cuidam da economia do país, todos falam a mesma coisa. É muito pior um cenário com uma tragédia, né? Uma tragédia, com mortes, com tudo isso daí, e aí seria a recuperação desse cenário é muito mais demorada do que levar a coisa do jeito que ela está indo. Ela vai diminuindo, vai tendo prejuízo, vai indo, mas a economia está girando. A hora que você tiver um colapso, acabou. Aí para tudo mesmo, aí guerra, nego saqueando o supermercado, vai ser esse o cenário. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que bater. E eu acho que o grande papel, eu falei isso na entrevista passada, eu acho que a imprensa tem sido muito responsável, continuo vendo isso na imprensa, né, em todos os meios de comunicação. A imprensa tem sido responsável, tem defendido essas posições, a imprensa tem defendido essas posições, embora ela seja obrigada a publicar as besteiras, as loucuras que outros falam, mas ela tem sido muito justa na valorização dessa informação correta e dizendo o risco que as pessoas que se correm pensando de forma diferente. Né? A gente precisa brigar, lutar até o fim para não deixar que esse assunto seja politizado, porque o que a gente vê é uma politização de um assunto sério, que é um assunto que trata de vida. Né? Vai politizar isso? Não importa quem tem razão, quem tem razão política não é outra história. Quem tem que nos falar o que tem que ser feito é a ciência. E a ciência, nesse caso, nós estamos falando da medicina. É a medicina que tem que falar o que deve e o que não deve ser feito essa hora. Então, as minhas atitudes aqui são pautadas só por isso mesmo, acabou. Eu posso ter um parente meu com comércio tendo que vai quebrar, não vai mudar a minha conduta. Né? E eu vou observar exatamente aquilo que está chegando de cima para baixo, que é o que a Secretaria de Saúde está colocando para nós,
porque nós temos os melhores especialistas hoje do Brasil, especialistas considerados no mundo inteiro, é isso, Braulio? No mundo inteiro, dando as diretrizes científicas para a epidemia. É esses que nós temos que seguir. É o que eles estão falando que nós temos que seguir. E a Secretaria de Estado tem feito isso, né? Ela tem seguido estritamente o que essas pessoas estão falando. É o pior momento, porque como vem vindo numa crescente, não estou dizendo que será o pior momento derradeiro, nós podemos enfrentar momentos piores. O que a gente observou é que uma procura, o hospital de campanha aumenta, né? O número de consultas aumenta, o número de internações cresceu rápido, né? Nós estávamos começando com 10, 12, passamos para 18, 20, e agora já pulamos para 30 e 38 internações. Quer dizer, é uma coisa que você tem que olhar. São números, gente. É fato. É que como tem muita. As pessoas têm muita. Tá bom, nós temos 280 mil habitantes, então muita gente não está vendo isso de perto. Só vai ver quando um filho, um pai, um irmão, um vizinho estiver nessa situação. Né? Uma coisa interessante, não sei se vocês têm observado, todas as pessoas que são entrevistadas e perderam um ente querido, um pai, um filho, um irmão, elas são todas unânimes nas suas falas. O povo não está acreditando. Eu posso dizer para as pessoas, vocês não estão acreditando, a coisa é verdadeira, está acontecendo, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu filho. Todas as declarações, todas as entrevistas de pessoas que perdem um ente querido, elas são, todas citam essa questão. Olha, o povo não está acreditando. E não está mesmo, né? E não parece que não está mesmo. Porque isolamento é uma coisa dificílima de se fazer, pô. Até para quem tem condições de vida, que mora em casas boas, é difícil de ser feito, é difícil de ser feito. Agora, a gente sabe como que vivem as pessoas na periferia. Famílias numerosas vivendo em espaços muito pequenos. É muito difícil fazer. Eu entendo tudo isso, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Agora, ficar passeando, se juntando em boteco para tomar cerveja, fazendo mesinha de conversa, isso é desnecessário, né? Isso pode ser evitado. Vai, Mário. Doutora Raquel, a senhora anunciou aí 28 óbitos. Eu gostaria de saber, são 28 confirmados ou no meio desses 28 tem algum caso suspeito aí? Não, senhor, confirmado. Doutora, a pergunta do Mário, eu quero perguntar por que tem essa disparidade que o governador estadual fala e que os municípios falam? Desculpa, Mário. Por favor. Eu disse, pelo menos, eu consegui concentrar para o último caso. Vai lá, Mário. Então, por gentileza, desculpa. Então, doutora Raquel, em vários municípios a gente tem os números confirmados e os números suspeitos de mortes. Tá? Tem algum óbito que está com suspeição ainda? Tem 2 óbitos suspeitos, Mário. A gente está conseguindo confirmar muito rápido. Eu vi no boletim de Cotia que eles botam os suspeitos e é uma coisa que a gente pode acrescentar no nosso boletim. Mas a gente tem ficado muito pouco tempo em suspeição. A confirmação de óbitos tem vindo muito rápido. Esses 28 são confirmados. Outra informação que eu tive, que eu gostaria de confirmar ou não, é que já existem 4 médicos que estão intubados, entre eles o Dr. Guzmão. Procede essa informação? Não procede. Tem um médico intubado que é o Dr. Guzmão. Mas não está intubado. Está intubado. O Dr. Guzmão está na UTI intubado. Conversamos sobre isso hoje de manhã. Tem alguns médicos positivos, enfermeiros positivos, mas todo mundo está em casa. Só o doutor Hélio Aúvia, que é pediatra, que está na enfermaria do convênio dele. E o doutor Guzmão está na UTI. Esse cara aqui de coronavírus, a gente vai ver todos os contatos dele. Nós vamos, o teste, o pouco teste que se tem, é justamente para você fazer, para você ter pelo menos ter uma
uma ciência do que está acontecendo naquele local e poder ter uma intervenção dirigida para aquele local, né? Teve uma rua no Parque Pinheiros que teve 2 casos. Aí o Daniel foi imediatamente nessa rua. Fomos lá, já fazer toda a desinfecção e tal, e a saúde vai fazer todo o levantamento dos contatos dessa pessoa, né? Para testar, para ver se não tem nem. Eu anunciei a capacidade de 20 leitos a mais no dia da inauguração. Se vocês pegarem o meu vídeo, lá da inauguração do hospital de campanha, vocês vão falar que eu falei o seguinte: nós estamos inaugurando um hospital de campanha com 40 leitos, e já com capacidade de aumento de 20 leitos já instalada. É só uma questão de precisar e a gente instalar. No dia da inauguração eu já falava desses 20 leitos, né? É que chegou um momento que, pelo jeito, vai precisar. Nós estamos com 38 pacientes, né, em 40 leitos, então já necessário é que se instalem mais leitos para não ter que fazer a coisa na correria, né? Primeiro, para esclarecer melhor, isso é o protocolo do Estado. Não adianta eu chegar aqui, coletar exame de todo mundo e mandar para o Estado. Nós temos uma cota, a cota que é o protocolo. Desses pacientes, vocês podem mandar que o Estado vai fazer. É isso? É isso. Não mandem mais que isso, porque o Estado não tem capacidade para fazer. Por isso existe o protocolo. E agora o Estado está anunciando que vai ampliar essa capacidade e vai permitir aos municípios que coletem mais. No nosso caso, o prefeito até nos autorizou e a gente já está se organizando e comprando os insumos para fazer essa coleta. Que o Estado, e estamos cobrando do Estado que o Estado também dê esses insumos, e na última entrevista, na de quinta-feira, do Dr. Davi Wick e do Dr. Guerra, eles falaram que estão vendo essa questão dos insumos, porque tem município que é muito pequenininho que não vai conseguir comprar insumo nenhum, e a gente vai precisar, porque na hora que ampliar para paciente com sintoma leve, vai ter que montar toda uma estrutura, porque não é uma coleta de exame tão simples, não é uma coleta que pode fazer de qualquer jeito. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Não, dia. Dia 8 ele vai se pronunciar. Dia 8. Então tem que esperar o retorno dele para saber o que E outra, porque o que ele está fazendo, né? E ele está tendo mais ou menos a mesma conduta que nós estamos tendo. Nós estamos acompanhando, aliás, a conduta que eles estão tendo. Essas decisões não são feitas assim ao bel prazer. Não é um movimento social, político, que vai levar uma... Não, é número, é ciência. Tem condições de fazer uma flexibilização? Tudo bem, faça. O que dá para fazer isso? Não tem condições? Não pode fazer. Se nós estamos tendo um risco imediato, eminente, de termos um colapso nos nossos leitos de UTI, como vai fazer flexibilização? Expliquem para mim como que faz flexibilização. Inclusive, nessa audiência, eu tive uma participação, eu falei em nome dos prefeitos aqui da região oeste, né? Da região sudoeste, eu falei em nome dos prefeitos. Eu fiz exatamente essa intervenção. Flexibilização remete diretamente ao quê? Transporte coletivo. Ou não? Se alguém tem algum empregado, algum funcionário que vai trabalhar na sua casa ou na sua empresa, ele vai do quê? De carro ou de ônibus? Vai de ônibus. Não é isso? Nós sabemos como que acontece o transporte coletivo na região metropolitana. Ele é todo mundo sentadinho, bonitinho? Não. É o quê? Um amontoado de pessoas dentro do veículo, ou dentro do trem, dentro do ônibus e dentro do metrô. O que significa isso? Nós vamos promover bombas de transmissão. Nós vamos ter uma transmissão assim, ó, da noite para o dia. Quem vai segurar isso? Que sistema de saúde vai segurar isso? Será que as pessoas não entendem isso?